Políticos condenados no chamado esquema do mensalão. Policiais que roubam bandidos, protegem traficantes e matam juízes. Funcionários de agências reguladoras que vendem pareceres favorecendo grupos econômicos. Esquemas mafiosos com a participação de construtoras e agentes públicos. Esses são apenas alguns casos que vieram à tona recentemente envolvendo corrupção e lavagem de dinheiro. Nós vamos conversar sobre este assunto hoje com o nosso convidado no Cidadania, Mário Vinícius Spinelli, secretário de Prevenção contra a Corrupção da Controladoria Geral da União, aqui em Brasília, com sede aqui em Brasília. Mário, prazer em recebê-lo aqui em nossos estúdios. Eu queria lhe perguntar primeiramente, ou fazer uma pergunta que parece meio óbvia. A prevenção aqui no Brasil está falhando? Porque essa enxurrada de casos parece que não acaba, né? Na verdade, essa enxurrada de casos é a mais clara demonstração que os órgãos do Estado brasileiro hoje estão mais bem preparados, estão com um preparo melhor para atuar na prevenção e no combate à corrupção. Se a corrupção hoje é muito percebida pela sociedade, se a corrupção hoje está nas páginas dos jornais, é porque há todo um aparato institucional capaz de detectar esses casos e apurar com profundidade. Então, isso é uma clara demonstração de um avanço dos órgãos do Estado brasileiro na prevenção e no combate à corrupção. É evidente, e é bom ressaltar, que ainda há muito o que fazer, principalmente no que diz respeito à redução da impunidade. Mas a detecção dos casos de corrupção, hoje sim, é possível de ocorrer pelo preparo dos órgãos do Estado brasileiro. Agora, eu queria insistir um pouco nessa questão, porque quando se fala em prevenção, a gente pensa em medidas que evitem que os casos aconteçam. E esses casos que a gente vem tomando conhecimento a cada dia, eles já aconteceram. Sim. Ou seja, a gente imagina que não houve prevenção ou não houve certas medidas que evitassem que a gente chegasse a esse desfecho como a gente tem visto aí, né? Sim, é verdade. A luta contra a corrupção, ela se faz pela adoção de medidas de repressão. Então, evidentemente que as operações que nós fazemos em conjunto com a Polícia Federal, o grande número de servidores que nós já demitimos, que nós expulsamos do poder público, isso tudo é fundamental. Mas, por outro lado, também é fundamental a adoção de medidas preventivas, porque todos nós sabemos a dificuldade que é recuperar o dinheiro desviado. E essas medidas preventivas, elas passam por uma série de iniciativas que vêm sendo tomadas pelo Estado brasileiro. E aí eu destaco as medidas de fomento à transparência. Hoje há uma série de iniciativas que permitem ao cidadão saber, por exemplo, como o dinheiro público vem sendo gasto. O portal da transparência do governo federal é apontado nos fóruns internacionais como talvez a mais importante medida de prevenção da corrupção adotada no país, e é uma iniciativa apontada como referência mundial, ou seja, nós caminhamos muito no que diz respeito à transparência. Da mesma forma, há uma série de políticas que buscam incentivar a participação da sociedade no controle dos atos do governo. Essas medidas são medidas de prevenção apresentadas em todos os fóruns internacionais como medidas internacionalmente reconhecidas, importantes para prevenir a corrupção. Agora, eu queria explorar bastante esses mecanismos, porque talvez isso até ajude o telespectador a compreender o que está sendo feito e o que ainda poderá ser feito. E eu fico pensando, por exemplo, no papel de uma agência como a ABIN, né? Que é a Agência Brasileira de Inteligência. É óbvio que você não vai conseguir estudar a fundo o histórico de todos os funcionários que vão ser escolhidos para participar de um determinado governo. Mas aqueles funcionários de primeiro escalão, né, de agências reguladoras, por exemplo, né, que estão ali com pareceres que às vezes lidam com milhões ou até bilhões de reais. Não tem que haver uma colaboração, um estreitamento nessa relação para permitir que você, antes de escolher determinadas pessoas, você valorize um critério, por exemplo, de meritocracia e não de uma indicação política para evitar casos futuros de problemas que possam existir?
É evidente que sim. No que diz respeito especificamente à atuação da ABIN, e uma das atividades que a Secretaria de Prevenção da Corrupção desempenha continuamente é a verificação da compatibilidade entre o patrimônio do servidor e a sua remuneração. A ABIN tem sido um parceiro da CGU nesse sentido. Ou seja, então já existe esse trabalho. Já existe esse trabalho. Evidentemente, com um universo de servidores públicos enorme como é o Poder Executivo Federal, há que se ter esse trabalho preventivo, mas há que também haver um monitoramento constante, permanente da atuação desses gestores. Né? Então, o que muitas vezes ocorre, o chamado tráfico de influências, ele apenas é detectado com mecanismos de investigação altamente desenvolvidos, em muitos casos que envolvem a atuação da própria polícia. Nesse sentido, é fundamental que haja uma atuação articulada do Estado. Hoje, a CGU tem buscado justamente atuar em parceria com a Polícia Federal. Nós temos uma infinidade de operações especiais realizadas em conjunto. A ABIN também é um grande parceiro nosso. Os Ministérios Públicos, o Ministério Público Federal atua conjuntamente com a CGU em vários casos. Aquela coordenação lá de ativos financeiros também no Ministério da Fazenda? Tanto o Ministério da Fazenda, como também a coordenação que é responsável, a diretoria que é responsável pela recuperação de ativos no Ministério da Justiça. O DRCI é um departamento que é um parceiro da CGU. Ou seja, o que nós buscamos é que o Estado brasileiro possa atuar de forma articulada para aprimorar a sua atuação. Agora, você pega, por exemplo, esse relatório da CPI que está em discussão aqui no Congresso, que ficou conhecida como a CPI do Cachoeira, né? A Comissão Parlamentar, que na verdade se debruçou aí sobre o que eles apontaram como sendo um esquema mafioso e que teria movimentado ao longo de anos cerca de 80 bilhões de reais. Quer dizer, e envolvendo alguns agentes públicos também, fora construtoras, fora outros agentes. Durante esse período, com toda essa coordenação, com toda essa colaboração, não foi possível detectar nada de estranho, nada que levantasse alguma suspeita? Na verdade, já havia sido detectado. A Delta já tinha sido objeto de uma operação realizada pela CGU, em parceria com a Polícia Federal. O COAF, que também é um parceiro da CGU, há um intercâmbio de informações entre a CGU e o nosso setor de inteligência, ou seja, há uma série de mecanismos justamente para identificar esses fatos. E aí você me pergunta, olha, mas por que essas pessoas que já foram envolvidas em casos antigos de corrupção voltaram a atuar? Por uma questão bem simples, por causa da impunidade. E aí há que se destacar a necessidade de uma reforma na nossa legislação processual para permitir, para possibilitar que essas pessoas envolvidas em casos de corrupção, de fato, possam ser penalizadas, de fato, possam ir para a cadeia. Nós sabemos que os corruptos, em geral, têm recursos econômicos, têm acesso a bons advogados, e isso faz com que eles usem o recurso da apelação, recorram nos processos judiciais, protelando esses processos indefinidamente e acabam não indo para a cadeia, e com isso causa na nossa sociedade aquela sensação de impunidade. É isso que nós precisamos melhorar. Essa talvez seja a reforma mais urgente que precisa ser feita. Você acha, então, que o principal problema está no nosso Código Processual e na estrutura do Judiciário? Não digo na estrutura do Judiciário, porque o Judiciário acaba sendo refém dessa situação, da legislação processual. Mas esse sim é um ponto importante. Evidentemente que há outros aspectos a considerar. É necessário, fundamental, diria eu, se nós queremos reduzir os níveis de corrupção no Brasil, aprimorar a nossa legislação no que diz respeito ao financiamento de campanhas políticas, né? Ou seja, o financiamento totalmente público, o financiamento misto. Né? Agora, o que nós não podemos ter é o sistema atual, um sistema que permite práticas como, por exemplo, o Caixa 2, né? Um sistema pouco transparente. Isso é um ponto fundamental se nós queremos reduzir os níveis de corrupção. Há outros aspectos também que precisam ser melhor tratados, que os nossos legisladores precisam atuar de forma mais incisiva, como, por exemplo, na regulamentação do lobby. A atividade de lobby precisa ser regulamentada. Nós precisamos saber quem atua exercendo o poder, que eu considero legítimo, né, de defender determinados interesses junto aos nossos parlamentares, junto aos nossos agentes públicos e políticos. Então, essa é uma questão que precisa também ser melhor tratada. Qual é o nível de colaboração que há entre a CGU, a Controladoria, e os estados? Porque, por exemplo,
realmente é uma coisa aterrorizante para todos os cidadãos quando você se depara com notícias como essa recente de prisão de policiais militares que protegiam traficantes ou participavam de até ciladas para juízes, que acabou determinando morte, inclusive, de uma juíza no Rio de Janeiro. Qual é essa colaboração que há entre a União, estados e até municípios? Nós temos uma série de iniciativas que tem por objetivo justamente promover essa integração. Eu gostaria de mencionar a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, né, a ENCLA, que é justamente uma iniciativa que reúne uma série de órgãos, tanto na esfera federal, como também órgãos estaduais e algumas vezes até municipais, justamente para promover essa integração, justamente para promover essa articulação. Evidentemente que há que se respeitar a competência legal de cada um desses órgãos, mas nós temos iniciativas em conjunto, temos parcerias celebradas, por exemplo, com controladorias estaduais, com tribunais de contas dos estados, né? Então, há todo um esforço para que possamos atuar de forma integrada e também ter as nossas iniciativas disseminadas em âmbito estadual. Um país como o nosso, enorme, né, com infinidade, mais de 5 mil municípios, é fundamental que o poder público haja de forma integrada. Eu gostaria de salientar agora, por exemplo, a recente entrada em vigor da Lei de Acesso à Informação. Nós sabemos a dificuldade que os municípios têm para implementar a lei. Então, a CGU tem todo um trabalho para buscar auxiliar os municípios nesse papel, para que, de fato, a lei possa ser cumprida. Agora, quando se fala em lavagem de dinheiro, obviamente que você tem que, de alguma forma, fazer um trabalho conjunto com o sistema financeiro, não é? E a abertura de contas, às vezes, por meio de laranjas ou até diretamente, nesse caso, por exemplo, do Rio de Janeiro, parece que alguns policiais estavam até pedindo depósito em conta, uma coisa meio, enfim, muito esquisita. Mas qual é o tipo de colaboração que há e que é esperada também com agentes financeiros, bancos, instituições financeiras, doleiros, né, que a gente sabe que é outra questão importante quando nós nos lembramos de operações do passado e recentes, né? O crime de lavagem de dinheiro, né, ele consiste, na verdade, em, por meio de uma atividade supostamente ilícita, né, você usa uma atividade supostamente ilícita para transformar um dinheiro oriundo de um crime antecedente, né, em um dinheiro supostamente limpo, né? Então, há todo um monitoramento para tentar identificar esse tipo de atividade. E aí eu ressalto, não poderia deixar de ressaltar, a atividade do COAF, que é a Unidade de Inteligência Financeira do Brasil, né? E eu falo com a clara percepção da importância da atividade do COAF, até porque eu sou um dos membros do Conselho do COAF. O COAF recebe, por exemplo, das instituições financeiras comunicações, e ele regulamenta quando isso deve ocorrer, quando alguma transação atípica ocorre. Então, se uma instituição bancária, se, por exemplo, uma empresa de factoring, se ela identifica, né, isso tudo é regulamentado, estabelecido nas resoluções do COAF, né, alguma atividade considerada atípica, que pode caracterizar o crime de lavagem de dinheiro, né, ou um crime, por exemplo, de corrupção, envolvimento de um servidor público corrupção, essa instituição ela é obrigada a comunicar ao COAF. Então, o COAF recebe essas comunicações, né, isso é estabelecido na sua regulamentação sobre esse assunto. E na medida em que o COAF recebe essas informações, automaticamente já há um acionamento do Ministério Público ou vocês analisam caso a caso? Isso varia conforme a natureza da informação, né? Pode ser uma informação de interesse da Controladoria Geral da União, pode ser uma informação de interesse do Ministério Público, isso varia conforme a natureza da transação que foi informada ao COAF. Agora, fora essas informações que ali não tem como enganar com números, né? Os números estão diante de vocês, vocês estão vendo números. Agora, nem sempre vocês têm números diante de si, né? Às vezes você tem um cheiro de fumaça, né? Da fumaça lá, o fogo queimando e aquele cheiro de fumaça no ar, e você não tem exatamente um número diante de si. Nesses casos, vocês também buscam alguma informação adicional? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui recente, aqui mesmo do Distrito Federal,
uma assinatura de um convênio com Singapura que foi feito aqui pelo governo local e que foi denunciado recentemente por senadores aqui do Distrito Federal. E aí você vê que houve erro contratual, o número estava enganado, mas fora essas questões que podem ser até questões de erros normais, você fazer um contrato com Singapura para tratar da periferia de Brasília, o cara fica pensando, poxa, mas espera aí, o que está acontecendo aqui? Esse tipo de situação gera ou desperta, a orelha fica vermelha? Sim, os nossos auditores são permanentemente preparados para estar atentos a esse tipo de ação. Eu ressalto, por exemplo, a atividade do nosso setor de inteligência, que é um setor que pertence à estrutura da Secretaria de Prevenção da Corrupção. Um dos exames que é feito continuamente por esse setor, conforme eu já salientei, é a verificação da compatibilidade entre o patrimônio do servidor e a sua remuneração. E para isso, para fazer essa verificação, é uma verificação permanente, evidentemente que nós trabalhamos com uma análise, uma avaliação de riscos, há postos ocupados por determinados servidores que apresentam maior risco, seja em função da materialidade, seja em função do poder decisório que aquele cargo tem, e chegamos até a verificar os chamados sinais exteriores de riqueza. Então, um camarada, por exemplo, que utiliza as redes sociais para divulgar fotos de carro. Exatamente. Desde as coisas mais triviais até mecanismos mais complexos para detecção, a utilização de laranjas, a gente verifica há todo um preparo para que os nossos auditores possam identificar. E denúncias também, vocês não colocaram um número à disposição das pessoas, não tem havido denúncias? Não é especificamente também? Um telefone, mas pela internet, o cidadão pode encaminhar a denúncia. E aí eu chamo a atenção para um detalhe importante. Quando nós optamos pela divulgação dos salários dos servidores públicos, a divulgação nominal dos salários, individualizada dos salários dos servidores públicos federais, houve algumas críticas por parte de alguns sindicatos, de alguns setores que representam os servidores públicos, e desde então nós já recebemos denúncias de pessoas, de cidadãos que identificaram que, por exemplo, seu colega de trabalho ou seu vizinho tem um patrimônio, tem um padrão de vida incompatível com a sua remuneração. E isso só foi possível porque nós divulgamos o salário. Então, é importante também que não apenas os órgãos de controle, mas também os cidadãos estejam atentos. Nós somos servidores públicos, temos o dever de prestar contas à sociedade dos nossos atos. Esse julgamento do mensalão mudou de alguma forma a rotina de trabalho de vocês? Ou, se não mudou, há a expectativa de que daqui para frente esse processo de corrupção e lavagem de dinheiro no Brasil sofra mudanças cada vez maiores? Eu não tenho dúvidas que o julgamento do mensalão foi um marco. E principalmente porque trouxe para a agenda pública, trouxe para a discussão de toda a sociedade o tema da corrupção. E é importante que a sociedade, de fato, debata esse tema. A corrupção é um crime perverso que afeta a sociedade como um todo, mas principalmente os mais pobres. Então, no meu entendimento, a grande questão envolvida com o julgamento do mensalão foi trazer para o debate da sociedade brasileira a questão da corrupção. Evidentemente que a gente não pode usar o exemplo do mensalão para achar que todos os casos de corrupção agora serão penalizados, inclusive com cadeia. Nós temos, volto a dizer, uma legislação processual e muitos desses casos serão julgados em tribunais de primeira instância, em tribunais, e isso possibilitará, mais uma vez, que os corruptos tenham possibilidade de recorrer e que fiquem indefinidamente protelando os procedimentos judiciais e que acabem não indo para a cadeia. Então, achar que o julgamento do mensalão irá resolver todos os problemas é um engano, mas o grande mérito, a grande questão envolvida foi trazer para a agenda governamental o tema da corrupção. Eu acho isso fundamental, que a sociedade discuta o tema. Mas do ponto de vista de vocês, já houve alguma mudança por conta desse julgamento em particular ou ainda não houve esse reflexo? Necessariamente não, porque nós já temos os procedimentos já que vêm sendo adotados há muito tempo, então necessariamente não houve uma repercussão imediata sobre as nossas ações. Ou seja, só cria uma expectativa por enquanto, exatamente, Por uma enquanto. Expectativa, por enquanto, que a sociedade passe
cada vez mais a exigir, né, que esses crimes, que os crimes de corrupção sejam rapidamente julgados, né, que o dinheiro desviado possa retornar aos cofres públicos. Né, porque se não há uma penalização, não há uma sanção aplicada aos corruptos. E aí eu gostaria de ressaltar, na esfera administrativa, nós já conseguimos avanço. Né? Quase 4.000 servidores públicos foram expulsos do Poder Executivo Federal nos últimos 8 anos, ou seja, um número relevante. Né? Mas há que se ter também a penalização na esfera judicial. As pessoas têm que ir para a cadeia, as pessoas têm que devolver o dinheiro desviado. Né? Só assim a nossa sociedade vai compreender que, de fato, há avanço na luta contra a corrupção. Mário, eu queria então agradecer a sua presença aqui em nossos estúdios. Nós conversamos hoje sobre combate à corrupção e à lavagem de dinheiro com o nosso entrevistado aqui no Cidadania, o Mário Vinícius Spinelli, secretário de Prevenção contra a Corrupção da Controladoria Geral da União, sediada aqui em Brasília. Agradecemos também a sua atenção e se você tiver dúvidas, sugestões, comentários, entre na nossa página na internet www.senado.leg.br/TV. Até a próxima.